Fala aí, cara. Muito boa tarde pra você que tá me ouvindo. Estamos aqui agora numa terça-feira, dia 20 de janeiro de 2026. E agora são 4h44 da tarde. Hoje é feriado. Não sei que feriado é, mas é feriado. E graças a esse feriado eu não trabalhei, né? Eu tô em casa, tô descansando. Finalmente, cara. Sabe, é um trabalho mais pesado que outro, né? Mas eu tenho na minha cabeça que é assim mesmo, sabe? Na fase da vida a qual me encontro, na idade que eu tenho, é um momento pra eu passar por essas coisas, é um momento pra eu aprender como a vida funciona, como funciona o trabalho, o dinheiro. Pra quem sabe, quando eu tiver nos meus 30, já está suficientemente preparado para os próximos desafios que virá, né? E ontem eu trabalhei 12 horas, cara. 12 horas. Tô pegando agora no trabalho 1h da tarde. E ontem mesmo eu saí de lá 1h da manhã. Normalmente eu tenho saído meia-noite e 40, meia-noite e 50. O serviço tá puxado, cara. Mas é aquelas coisas, né, cara? Fases da vida. E já que isso aqui tá no improviso, eu gostaria de parabenizar aqui um dos ouvintes do Namik. Um rapaz que frequenta as lives também, né? Todo sábado. E ele é o Fallen. Meus parabéns ao Fallen. Ele passou no vestibular de Direito na Universidade Estadual lá do estado dele, né? E tá esperando o resultado pra ver se passou também na Federal. Então, meus parabéns aí, cara. Dedique-se aos estudos. Não abra mão dos estudos. Mergulhe fundo nisso aí, tá? Sabe? Eu não vou dizer que eu não dei valor, então, portanto, dê valor. Não é isso que eu quero dizer, mas eu acho o seguinte, cara, a gente tem que arriscar, né? A gente tem que arriscar, tem que fazer as coisas, entendeu? Eu optei em ir pelo caminho do técnico, em ir pelo caminho do profissional, né? Tem gente que vai pela faculdade, que é bom, né? Eu não diria que é melhor, eu diria que é diferente, sabe? Durante muito tempo, cara, eu tive na minha vida aquela noção, né, que todo mundo tem, de que quanto mais dinheiro você ganha, melhor a sua vida é, e de que, não, a gente tá bem resolvido, a gente venceu na vida quando tá com dinheiro, né, quando tá rico, quando tá milionário. Eu não sei se é isso mesmo, até porque eu não tô milionário, não tô rico, muito pelo contrário, né, não tá nem sobrando dinheiro direito pra poder viver. Mas uma coisa que eu vejo que acontece comigo e não é o normal, pelo que eu tenho observado nos meus trabalhos e com as pessoas com as quais eu troco conversas, né? Troco papo, é que independente se você ganha um salário mínimo, independente se você ganha 5, 6 salários mínimos, a satisfação tem que vir de dentro, sabe? O orgulho, a felicidade tem que vir de você, sabe? Eu percebo que o salário não define felicidade, não define realização pessoal. E eu não tô falando isso de boca pra fora, tá, cara? É que é uma coisa que eu percebo, sabe? Uma coisa que eu tô olhando, eu tô observando, sabe? Eu vejo lá quando eu trabalhava na empresa de ônibus. Caramba, o gerente, ele parecia o mais atribulado dentre todos ali, cara. Sabe, o cara, nossa, aquela fisionomia de quem jogou a vida no lixo, sabe? E o cara era o gerente de operações, certamente ele ganha mais de 10 salários mínimos, né? O cara deve ganhar um baita de um dinheiro. Porque ele tá no cargo de gerência, né? Então ele dialoga pessoalmente com o dono. Pelo menos lá na empresa era assim, né? O dono ia lá direto e ia tratar os assuntos com ele, com outras pessoas ali grandes, né?
O encarregado também, encarregado de manutenção, pô, o cara devia ganhar um baita de um dinheiro. E ainda assim, essas pessoas que ocupam altos cargos nas empresas, eu vejo que são as pessoas mais atribuladas, né, cara? São as pessoas que tu olha e às vezes dá pena, sabe? E você até pode pensar, ah, cara, mas esse cara, ele vai pra praia todo final de semana, ele vai pra restaurante caro, ele vai pra não sei o quê, e eu não posso fazer isso. Tudo bem, cara, eu concordo com você, realmente, né? Talvez ele tenha uma vida mais luxuosa do que a nossa, uma vida com mais oportunidade de lazer, né? Só que ainda assim, cara, parece que não tá valendo a pena, sabe? Parece que não tá balanceando, né? Eu não sei te explicar, mas até pelos assuntos que essas pessoas de maior cargo ou pessoas até mesmo na internet que se mostra como alguém com muito dinheiro, eu olho pra essas pessoas, cara, pelo que ele tá falando, só reclamando e tá estressado. E eu fico pensando, mas cara, mas peraí, não era pra você tá mais feliz? Não era pra você estar mais alegre, visto que você tem dinheiro pra poder fazer uma viagem internacional por ano, você pode viajar o Brasil inteiro tranquilamente. Não era pra você estar mais feliz, cara? Não era pra você estar mais realizado pelo fato de você poder levar sua família todo final de semana num shopping, comer numa praça de alimentação? Por que você parece mais atribulado do que eu? Que tô cheio de dívidas, eu ganho pouco, e o pouco que eu ganho eu tenho que distribuir entre essas dívidas, e o pouco que sobra eu ainda não posso gastar porque a qualquer momento pode acontecer uma bomba aí. E ainda assim eu tô feliz. Ainda assim eu tô de boa com a vida, sabe? Eu não sei te dizer, cara, eu não sei te explicar, mas a conclusão que eu tiro a partir disso é que o dinheiro não define felicidade, sabe? O dinheiro não traz felicidade. Primeiro que a felicidade já tá em você. O dinheiro ele pode potencializar. Eu vou te dizer aqui, com base na minha vida, com base na maneira como eu tenho vivido ultimamente, que é uma maneira bem mais despreocupada e portanto eu me sinto um pouco mais feliz. Não sei se eu posso dizer isso, mas o que tem me causado satisfação na minha vida é que eu tenho esperança, né? Tem coisas que eu quero ter e viver, mas essas coisas me causam esperança, sabe? O que eu quero ter nunca é sobre unicamente a mim. E por exemplo, um dos grandes objetivos que eu quero pra minha vida é uma moto de 300 cilindradas. É um dos grandes objetivos que eu tenho pra minha vida, que eu quero muito. Mas a razão pela qual eu quero essa moto é porque eu me vejo deslumbrado com a possibilidade de fazer viagens, de pegar a estrada e ir pra outras cidades, né, do meu estado aqui. Conhecer lugares, de turistar, sabe? Atualmente eu moro na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então se eu tiver uma moto, assim, uma de 300 cilindradas, né, que ela já me fornece um pouco mais de segurança para fazer ultrapassagens nas rodovias, eu posso ir para Cabo Frio, eu posso ir para Angra dos Reis, eu posso ir para Miguel Pereira, sabe? Eu posso conhecer regiões serranas aqui do Rio de Janeiro, eu posso conhecer regiões de interior, regiões assim mais litorais. Com uma moto eu posso ir para qualquer lugar. E é isso que eu fico pensando, sabe? É isso que eu fico refletindo, né? Eu descobri que eu quero muito fazer isso. Então,
Acho que o que define a felicidade, o que define o que te faz feliz e o que te traz satisfação na vida, não é sobre o que você tem, sabe? Pelo que eu percebo, não é sobre o que você tem, mas sobre a sua expectativa naquilo que você quer ter e naquilo que você tem também. Você quer uma moto, mas pra quê? Você quer uma moto pra dar grau e pra mostrar pros outros que você tem? Ou você quer ter uma moto assim como eu? Qual que é o meu sonho? O que eu imagino, né? O que passa pela minha cabeça quando eu quero uma moto? A moto específica que eu quero ter, na verdade. O que eu quero especificamente, eu não vou falar qual o modelo da moto, porque muita gente vai querer criticar, né, cara? Então, mas o que passa pela minha cabeça? Cara, eu quero comprar uma moto. Eu quero preparar ela pra fazer viagem, então eu vou comprar É tipo uma almofada, é um negócio que você põe, uma capa que você põe sobre o banco da moto, uma capa almofadada. Aí essa capa, ela dá mais conforto ali pro banco. Quero colocar um baú nessa moto, protetores de carenagem. E eu imagino, cara, eu indo com a minha mãe pra Angra dos Reis. Minha mãe na garupa, a gente partindo pra Angra. Lá a gente dorme numa pousada, a gente vai numa praia, come num quiosque. Sabe, eu consigo me imaginar juntando dinheiro, né, me planejando financeiramente pra poder fazer viagens assim. Pra poder levar minha mãe pra esses lugares, sabe, levar minha mãe pra Miguel Pereira. E quando eu imagino isso, cara, me traz um entusiasmo, me traz uma satisfação, sabe, me traz esperança, né? E por consequência a minha vida fica boa, sabe? A minha vida ultimamente ela tem sido movida por esperança, né? É na base da esperança mesmo, porque eu não tenho essas coisas. Só em imaginar, em ter, eu já me sinto muito bem. Mas o fato é que eu ainda não tenho. Eu vou ter que correr atrás pra isso. E como eu recebo um pouco mais de um salário mínimo, vai demorar um pouco pra eu poder dar entrada numa moto dessa, pra eu poder comprar ela. Se bem que a que eu quero, ela tá bem barata. Tá bem barata. Incrivelmente barata, na verdade. Mas é porque ela já tem mais de 10 anos, né? Se eu for pegar a sua versão de 2010, então ela já tem 26 anos de existência, né? É isso? Não, é 16. Nossa. A matemática tá em dia, hein? Ela já tem 16 anos de existência. Então, poxa, faz sentido a tabela FIPE dela tá lá embaixo, né? Também não tem tanta procura, justamente. Enfim, não vou ficar... Se eu descrever muito, o pessoal já vai saber. Ah, é essa moto que ele quer. O pessoal já vai saber. O que eu também quero ter, cara, eu quero... não tem muita coisa que eu quero ter, na verdade. Sei lá, a minha vida, cara, tá tão boa no momento que... eu não sei mais o que eu quero ter. Eu acho que tudo que eu quero é a moto que vai me proporcionar. Porque eu quero fazer viagem, cara. Eu quero poder ir pra Búzios, sabe? Eu quero tomar um drink em Búzios. Eu quero passar o final de semana numa casa de praia em Unamar, entendeu? Eu quero, sei lá, passar eu quero passar umas férias numa região serrana no Rio de Janeiro, viver no interior. Entendeu? O que eu quero são coisas simples, assim, coisas que dá pra quem tem pouco dinheiro, dá pra pessoa fazer, contanto que ela se planeje bem financeiramente, dá pra fazer. Não precisa ser rico pra fazer essas coisas. Ainda mais hoje em dia, cara, que tem site, tem aplicativo que facilita muita coisa, então você pode já... como é que se fala? Alugar, não sei, mas você já pode comprar lá uma semana numa pousada por um aplicativo, né? Airbnb, alguma coisa assim, sabe? Então dá pra se planejar com muito mais praticidade, com muito mais facilidade. Não precisa ficar tomando tantos riscos pra ir pra esses lugares.
Sabe? E isso também vai em outra questão, que é: qual o problema de você se conformar com tão pouco? Entendeu? Qual que é o problema disso? Eu já conversei, né, com as pessoas e parece que todo mundo quer ter um salário de 10 mil reais, todo mundo quer morar numa casa grande, num apartamento grande, todo mundo quer ter um SUV 0 km, sabe? Todo mundo quer ter muito luxo, muito lazer e muito dinheiro para poder bancar os luxos e lazeres. E o que eu quero, cara, assim, pro que eu quero, pro estilo de vida que eu quero pra minha vida, pras coisas que eu desejo, um salário de 3 mil reais dá e sobra, entendeu? Mas se eu falo isso com as pessoas entram em escândalo, as pessoas não entendem, não. Tu vai ser feliz mesmo quando tiver o salário de 10 mil, o salário de 12 mil. Estuda pra ganhar bem, não sei o que. Sabe, eu já pensei nisso, cara. Fazer uma faculdade e tal. Mas eu tenho muitos pensamentos, muitas incertezas sobre o meu futuro. Eu tinha, né, até pouco tempo. Eu tinha muitas incertezas, muitas inseguranças, muitos questionamentos, muita coisa que me perturbava quando eu pensava, né, sobre o que eu quero ser quando eu crescer e tal. Até que eu percebi que, cara, no momento a minha vida ela não tá problemática. No momento eu não preciso tomar decisões urgentes, sabe? Eu moro com a minha mãe e com a minha irmã. A minha mãe não quer que eu saia de casa, ela não tá me cobrando pra sair de casa. Se ela tivesse, eu daria meu jeito de sair, mas ela não faz questão nenhuma. Até porque ela dorme no trabalho e eu também, eu mal fico em casa, né? Porque eu fico 10 horas do meu dia no trabalho. Então eu mal fico em casa, eu só venho pra casa pra dormir. Então eu não preciso me preocupar com adquirir o meu imóvel o mais cedo possível. Não tem essa preocupação. Eu ajudo em casa e isso já é o suficiente pra minha mãe. Ela nem me pediu pra ajudar em casa, eu que quis ajudar voluntariamente. Até porque, né? A gente tem que ajudar, né? Então eu não tenho essa pressão do imóvel. Eu não tenho essa pressão de sair de casa. Agora tá, o dinheiro. Pô, a mesma coisa, minha mãe não me pressiona a fazer dinheiro. Minha mãe não me pressiona a ser, entre aspas, alguém na vida. Então, contanto que eu esteja trabalhando, contanto que eu não seja um vagabundo, né, que com 25, 30 anos de idade não trabalha, não faz nada, contanto que eu não seja isso, pra ela tá tudo bem. O que eu não posso é deixar de trabalhar, né? Tem que trabalhar, cara, tem que garantir o cascalho. Então, poxa, eu tô trabalhando, tô me qualificando pra minha área de profissão, né, que é a mecânica. Ou seja, cara, qual o problema? O que eu tenho que fazer? Entendeu? Porque antes eu ficava encucado com fazer faculdade, que é pra poder ganhar mais dinheiro. Porque no final das contas é isso, cara. Tem muita gente que vai fazer faculdade por causa do dinheiro, sabe? A pessoa não faz uma faculdade porque é a vocação dela. Ela faz uma faculdade porque aquela faculdade dá dinheiro, né? Tá todo mundo sonhando em fazer medicina porque, pô, medicina, uau, né? Medicina tu ganha uma grana, uau. A pessoa não faz porque é a vocação, entendeu? E se eu fosse fazer a faculdade, eu ia fazer pensando sim no dinheiro, né? Pra área que eu queria fazer, que eu não acho nem correto falar queria, porque quem sabe no futuro eu acabe fazendo essa área, né? Eu acabe voltando pra ela.
Mas no momento eu tô muito satisfeito e tô muito bem na mecânica, né? Me dediquei muito, ainda falta muito pra me dedicar, né? Muito com que me dedicar, afinal de contas, pô, sou um auxiliar ainda. Quero ser um profissional. Mas, cara, se o motivo é dinheiro, eu não consigo me engajar nisso. Eu não consigo, cara. Eu simplesmente não consigo. Não brilha os meus olhos um salário de 10 mil reais. Sabe? Não brilha os meus olhos um apartamento de luxo na capital, sabe? Não brilha. Se tu quer saber o que eu quero mesmo, cara, eu quero comprar um terreno numa região serrana ou região de interior. Eu quero ter um quintal gigante e uma casa pequena. Sabe, provavelmente eu compraria um terreno enorme, daí eu construiria uma kitnet. Uma kitnet aí, vai, de 15 metros quadrados, por aí. Construiria uma kitnet, daí eu teria um quintalzão enorme sobrando. Nesse quintal eu colocaria pé de limão, pé de acerola, eu colocaria, sei lá, plantaria coisas, né? Plantaria outras plantas, né? Que não necessariamente vão dar frutos, né? Colocaria plantas que favoreçam um ambiente mais úmido e fresco. Tem plantas que elas fazem muito isso. Plantas que são ideais para quem tá buscando mais frescor no seu ambiente. E nesse terrenão eu teria uns 2 gatos, 3 gatos, ou então uns 2 cachorros. Ou eu teria um casal de gatos, daí esses gatos cruzariam, eles dariam um monte de gatinho, daí eu teria um monte de gatinho na minha casa. Eu seria o estereótipo da pessoa solitária. Aquela pessoa que vive sozinha com um monte de gatos. Mano, nossa, que coisa linda, cara. Ai, meu Deus do céu. Só de pensar nisso meus olhos já brilham, hein, cara. Imagina, que coisa linda. Um monte de gato perturbando o meu silêncio, eu querendo dormir, tá todo mundo miando. Meu Deus, cara. Daí, caraca, eu não teria uma televisão na minha casa. Não teria uma televisão. Teria uma estante com livros, que é uma coisa que eu já tenho, né? Eu só levaria pra essa kitnetzinha. E eu teria aquela cadeira de velho, aquela cadeira que é toda emendada com fios, eu não sei dizer, uns fios de plástico que eles emendam assim. Daí tu senta na cadeira e ela balança pra frente e pra trás. Eu teria essa cadeira de velho. A minha kitnetzinha teria uma varanda que daria pro quintalzão. Então eu sentaria na varanda, sentindo a brisa do ar fresco proporcionado pelas plantas e os pés de acerola, limão, sei lá. Eu ficaria lá sentado lendo livro com um gato no meu colo e uma xícara de café. Cara, isso pra mim é felicidade, cara. Isso pra mim é viver, sabe? Aí do nada ia vir na minha cabeça pensando, mano, quer saber? Eu quero ir pra Búzios, quero beber um drink de licor de pêssego e sabor maracujá. Eu vou pra Búzios, eu vou comer umas comidas que tem um nome estranho, sabe? Uns nomes tipo... o queijo camembert. Esse aqui é um... sei lá, tostinho, não sei, sabe? Tem esses nomes estranhos aí que restaurante chique, que te cobra o olho da cara, ele te vende. Que na verdade aquilo ali é macarrão e queijo, mas ele coloca um nome tão esquisito que, nossa, isso aqui é um queijo camembert, um macarrão comprado em Mercadon, Aí tu compra e paga caro porque tu é otário. Então, eu seria o otário. Vamos lá, eu quero ser otário. Eu quero ser otário por um tempo. Vamos lá, eu vou comprar vou gastar R$1.000 em vinho. Gastar R$1.000 em vinho. 200 num prato de macarrão com queijo. E me sentir a pessoa mais chique. Ele é chique. Sabe? Aí depois eu voltaria pro meu habitat natural. Com meus gatos, as minhas plantas. Provavelmente teria um rádio. Nossa, teria.
Aí o rádio ele ficaria em cima da geladeira, tocando lá na cozinha, enquanto eu tô na varanda, admirando a paisagem lá do quintal e os gatos brincando. E a rádio tocando. Nossa, cara, nossa. Isso é vida, mano. Isso... Ai, meu Deus do céu, cara. Aí me diz... Precisa de muito dinheiro pra ter uma vida dessa, cara? E não é nem questão de dinheiro, cara. É que dependendo do trabalho que você escolhe, nem dá pra você poder se dar esse luxo. Porque às vezes o seu trabalho demanda que você more na capital. Às vezes o seu trabalho, a escala do seu trabalho, ele te impede de poder viver essas coisas. Você fica muito preso ao seu trabalho. Já que você vai ficar muito preso ao seu trabalho, não é melhor você fazer algo que você tem satisfação, que você tem realização em fazer? Qual o problema de se conformar com um salário de 3 mil, cara? Qual o problema de se conformar com um salário de 4 mil? Demora mais pra você se estabilizar, mas... Ao mesmo tempo, cara, a vida não é apenas sobre dinheiro, sabe? É sobre o significado daquele dinheiro pra você, né? Por exemplo, quando eu tava lá trabalhando em empresa de ônibus, cara, eu me sentia muito satisfeito, muito realizado, muito orgulhoso de mim mesmo quando eu finalizava a manutenção de um ônibus, sozinho, né? Porque chegou um ponto que o encarregado ele já tava confiando em mim pra fazer certos serviços. Então, chegava um ônibus que tinha que trocar o radiador, eu falava, não, troca aí. Eu ia lá e trocava sozinho o radiador do ônibus. Aí enquanto eu tava trocando o radiador, eu ia ligar o ônibus pra testar, pra ver se tá tudo certinho, se não tá tendo vazamento. Aí eu via que o caracol da turbina tá fazendo um barulho estranho. Daí eu já tirava pra ver o que é. E o caracol da turbina tava quebrado, né? Tinha que soldar pra poder corrigir esse erro. Essa quebra dele tava causando vazamento de ar. E esse vazamento de ar, ele faz o motor perder a potência, né? Porque a turbina, isso aí é um motor turbinado articulado, né? Os motores diesel são todos turbinados articulados. Tá vendo, cara? Tá vendo? Meu amigo, pro cara conseguir te dar uma explicação dessa, ele tem que gostar do que faz. Eu poderia te explicar o que significa um motor turbinado articulado aqui, mas aí eu já perco o fio da meada. Já perco a moral da história aqui, né? Também ninguém quer saber sobre motores diesel, né? Convenhamos. Também ninguém queria saber sobre Linux. Eu ficava lá 1 hora falando sobre Linux, né? Cara, tu tem que gostar pra tu poder fazer essas coisas, cara. Tem que gostar, mano. Aí imagina se o cara trabalha com algo que não gosta só porque dá dinheiro. Mano, esse cara não vai querer refletir sobre o seu trabalho e simplesmente brincar com as palavras enquanto descreve o seu trabalho. Esse cara não vai ter essa capacidade. E mesmo que ele ganhe bem, mesmo que ele more em um condomínio de luxo e tenha as coisas que todo mundo quer ter, ele vai estar vivendo uma vida atribulada, cara. Ele vai estar vivendo uma vida que, para que ela seja minimamente, vamos colocar assim, satisfatória, se bem que satisfatória não seria bem o termo correto, seria mais suportável, ele tem que alterar, tem que mexer na própria perspectiva do que significa viver, sabe? Ele teria que alterar o seu próprio conceito sobre o que é viver pra ele. O que seria viver? O que seria ter qualidade de vida? Ele teria que alterar isso. Qualidade de vida é uma coisa, mas ele teria que modificar, que é pra poder se encaixar com aquele padrão distorcido que ele vive. Porque senão ele enlouquece, entendeu? O cara já tá todo acabado, tomando antidepressivos, tomando remédios, se drogando, se embebedando com álcool, né? Pra poder manter o seu trabalho rentável, etc, etc. O cara tá se destruindo por causa de dinheiro. Então ele precisa distorcer a sua realidade, porque ele já vive numa realidade distorcida. Então ele só falta distorcer a própria consciência para ela se encaixar com a realidade distorcida a qual ele vive. E eu, cara, eu não quero distorcer a minha consciência, cara.
Eu não quero distorcer minha realidade, sabe? Eu já quis ir pro Japão, mas aí eu descobri o quão valioso é a família, sabe? Hoje em dia eu acho que eu não conseguiria morar no Japão justamente porque eu ficaria longe da família. E família pra mim é muito importante, cara. Família é muito importante. Eu não conseguiria ficar longe da família. A família, cara, é um dos fatores que me impede. Na verdade, é o único fator que me impede de ir pra outros estados do Brasil. É o único fator. Se não fosse a família, eu já teria arriscado, cara. Assim, ficar 1 a 2 anos pegando experiência na mecânica aqui no Rio de Janeiro, para depois ir para outras cidades para trabalhar com mecânica lá, entendeu? Então, por exemplo, ir para Goiás, ir para Curitiba, quem sabe, ir para Minas Gerais, também é um ótimo lugar. E arriscar trabalhar com mecânica nesses lugares, entendeu? Entregar currículo, fazer teste. Eu já quis fazer isso, eu já planejei fazer essas coisas, mas eu penso... Cara, mas aí eu não ficaria junto da minha família, sabe? Minha mãe faria aniversário e eu não poderia estar aqui com ela. Sabe, meu irmão, minha irmã. Coisas aconteceriam na minha família e eu não estaria por perto para poder comemorar ou para poder ajudar. Família é muito importante, cara. Família é muito importante. Então, por eu reconhecer o valor da família e até da minha mãe, cara, o valor que eu devo dar à minha mãe, muito dos planos que eu tenho pra minha vida, pro meu futuro, envolve a minha mãe. Ela acaba sendo o combustível pra eu querer essas coisas, sabe? Porque, pô, se eu quiser uma moto só por mim, diga, não, eu quero poder dar uma volta, fazer passeio, tá, cara, eu pego uma 150, eu pego qualquer moto, tanto faz. Mas, poxa, cara, eu quero poder levar minha mãe pra viajar, cara. Quero poder levar minha mãe pra fazer passeios. E se eu quero viajar, ou seja, se eu quero pegar a rodovia, dá pra fazer com uma 150, dá pra fazer até mesmo com bis, até mesmo com os Pop 100, dá pra fazer. Mas pra ter segurança na rodovia, né, pra fazer ultrapassagens de caminhões, etc., é bom pegar uma moto potente. Até pra não estressar tanto o motor, né? Porque uma 150 a 100 por hora, o motor tá girando muito mais rápido, né? A taxa de RPM do motor tá muito mais alto do que uma de 300 cilindradas. Para uma 300 cilindradas se manter a 100 km por hora, a taxa de giros é menor. Por aí vai, né, cara? Um monte de outros fatores aí que acaba propiciando maior segurança, né? Enfim. Eu diria que o que ajuda a gente a ter felicidade na vida, cara, mesmo se conformando com um pouco, né? E eu acho que tá tudo bem você se conformar com um pouco, você querer um salário de 3 mil, você querer ter uma vida típica, eu acho que isso tá tudo bem. Mas pra você ter felicidade nessas coisas, né? Pra você ser feliz, independente da vida que você leve, penso eu que conta muito mais a intenção, né? A expectativa, sabe? Por que você quer o quê? Entendeu? Não é sobre o que você quer. O que você teria que te faria feliz? Não, cara, não é bem assim que funciona, sabe? Por exemplo, se eu comprasse um sapato confortável, pô, beleza, é praticidade. Agora, se eu comprasse um sapato ideal para poder pegar a viagem de moto, um sapato impermeável, por mais que ele seja mais barato, eu daria muito mais valor porque ele tá atrelado a um objetivo que eu já tenho, um objetivo que mexe muito comigo, sabe? Pô, um capacete, comprar um capacete qualquer, beleza, já é bom. Um capacete caro, pô, legal. Mas agora, comprar um capacete próprio pra viagem porque eu quero viajar com a minha mãe, caramba, cara, olha,
É uma coisa que eu quero, que ele tá atrelado a uma outra coisa que eu quero e que mexe com o meu emocional e que tem valor pra mim. Então não é sobre você querer uma moto, não é sobre você querer um carro. É sobre o que você quer com essa moto e com esse carro. Não é sobre você querer um apartamento, e sim sobre o que o apartamento significa pra você, o que ele simboliza pra você. Não é sobre você querer fazer uma faculdade ou um curso técnico, um tecnólogo. É sobre o que isso simboliza pra você. O que você espera disso. É a sua expectativa e o que aquilo simboliza pra você é o que determina se aquilo te fará feliz ou não. E não necessariamente aquilo, sabe? O que um salário de 10 mil simboliza pra você? Será que é realmente isso que você quer? Porque um salário não vem do nada, ele vem com trabalho. E o que o trabalho simboliza pra você? O que você espera do trabalho? O que é trabalhar pra você? Porque você pode trabalhar e receber 10 mil reais, mas talvez você não tenha tanta realização pessoal, tanto orgulho em estar fazendo o seu trabalho quanto eu tenho do meu. Eu posso ganhar 3 mil como mecânico profissional e me sentir muito mais realizado do que um médico que está ganhando 15 mil. Talvez o médico já tomou diferentes tipos de antidepressivos ou já se drogou para poder manter a sanidade mental enquanto realiza operações cirúrgicas. E eu, mesmo trabalhando 12 horas por dia, 11 horas por dia, eu acordo bem, acordo com a consciência tranquila, acordo esperançoso de que todo mês que o dinheiro cai é uma plantação, é uma semente que eu tô plantando para aquele meu grande objetivo, que é a minha moto. Sabe? E sempre que eu penso na moto, cara, eu imagino eu e a minha mãe na garupa e a gente indo pra Cabo Frio, a gente indo pra vários lugares, sabe? Eu sempre penso nisso. E é isso que me dá ânimo de querer juntar dinheiro mesmo, correr atrás, me dedicar. Então, apesar de eu ter um trabalho, cara, apesar da minha vida estar muito mais corrida do que antes, né? Antes eu tinha meus trabalhos, mas não era tão corrido assim, cara. Eu tô trabalhando realmente, cara, 11, 12 horas, sabe? E apesar da natureza do meu trabalho também ser muito exaustiva fisicamente, né? Porque eu ando rápido o dia todo, eu tô correndo, tô pegando peso. Apesar disso, cara, o trabalho não tá me causando infelicidade. O trabalho não tá me causando perturbação. Muito pelo contrário, esse trabalho tá me trazendo paz de espírito, porque eu tô pagando as contas de luz certinho. Eu tô pagando a parcela da televisão certinho. As coisas que eu tenho que comprar aqui pra casa eu tô comprando. Eu já trabalho sabendo que até um dia antes eu já vou receber o meu dinheiro certinho ali na conta. Que não vai ter atraso, não vai ter nada. No dia anterior eu já tô lá com o contra-cheque, eu já tô com a folha de ponto lá, os documentos, tudo no meu telefone, encaminhados pra mim. E cara, eu tô tranquilo, sabe? Eu não sei o que é felicidade. Se felicidade for satisfação, plena satisfação, então eu até posso dizer que eu tô feliz. Isso porque a expectativa que circunda, né, a minha vida, né, os meus pensamentos, é uma expectativa boa, cara. É uma esperança boa, sabe? A minha esperança, ela é muito sobre o amor que eu sinto pela minha família, sabe?
Então as esperanças, os objetivos pessoais, os meus planejamentos, tudo que eu tenho pra mim, cara, não tem tanto a ver comigo, sabe? Nem é muito sobre mim. Eu não quero ter uma moto pra mim. Por mais que eu queira e que a moto vai ser minha, não é que ela seja pra mim, sabe? A moto é pra eu viajar com a minha mãe. A moto é pra eu fazer passeio. A moto é pra eu chegar mais cedo no trabalho, chegar mais cedo em casa, porque ter que esperar ônibus tá uma tristeza. E só pra vocês entenderem, quando eu saí da empresa, por exemplo, ontem, eu saí 1h18 da madrugada, até o ônibus aparecer, já era quase 2 horas da manhã. Até chegar na rodoviária, já vai mais alguns minutos. Aí eu tenho que atravessar o viaduto. Viaduto não, tem que atravessar a passarela. E nesse horário já não tem mais ônibus. Eu tô até pra conversar com o meu gestor sobre isso, porque não tá legal, cara. Eu tô tendo que pedir Uber pra voltar pra casa. Isso não é certo, né? Isso não é legal, mas eu atravesso e peço Uber, né? Porque esse horário já não tem mais ônibus. E esse horário eu tô fazendo hora extra, eu não tô cumprindo minha hora normal. Minha hora é até meia-noite. Meia-noite tem ônibus ainda. Mas tudo bem. Aí até eu pedir o Uber, até aparecer um motorista que aceite fazer viagem nesse horário, né? Porque, pô, perigoso esse horário. Até aparecer alguém que aceite. E até eu chegar em casa, até eu tomar banho e estiver pronto pra dormir, cara, já é 3 horas da manhã, cara. Ontem mesmo fui dormir, era 3 e pouca da manhã. E como a gente tá no verão, eu já consegui ver o céu já um pouco azul, já, né? Então, poxa, hoje eu fui acordar, era 10h40 e poucos, quase 11 horas da manhã já. De tão cansado que eu tô, cara. E assim a gente vai seguindo, cara. Aí tu pensa, mas cara, olha que vida tribulada sua. Nossa, pelo amor de Deus. Vai viver pouco pra depois ter que trabalhar de novo. Ai. Cara, é porque eu no trabalho também tô vivendo, sabe? Tem muita gente que não consegue fazer essa distinção. A pessoa ou ela tá trabalhando ou ela tá vivendo. Eu tô vivendo trabalhando. E eu tô vivendo fora do trabalho também. No trabalho eu zoo pra caramba, eu dou risada, eu brinco. A gente tá ali suado, tá ali, ó. Suado pra caramba, o corpo doendo, porque, mano, o serviço é puxado, mas a gente tá zoando, tá brincando, sabe? Tem aquela brincadeira quinta série, tem aquelas coisas todas, né, cara? Então, a gente tá de boa, sabe? E é tudo um conjunto, né, cara? Então eu vou finalizar isso por aqui, né? Vou finalizar por aqui, gente. Queria falar um pouco sobre essa questão de se conformar com um pouco, né? Sobre, cara, qual que é o problema de você desejar uma vida que ela seja uma vida de baixo custo, né? É uma vida que você não vai comprar tanto. Você nem vai ter tantas condições para comprar muito, né? Mas o pouco que você tem já te faz muito feliz. Qual o problema de uma vida assim, né, cara? Ao meu ver, nenhum, né? Então é isso. Eu vou finalizar essa gravação por aqui. Espero conseguir publicá-la ainda hoje. Do contrário, eu publico amanhã. Vou ver ainda, cara. Eu tenho que editar. Nas gravações anteriores, cara, o que eu fiz? Eu gravei elas diretamente no OBS, né? Vocês podem até ver que talvez essa gravação ela vai ter uma qualidade de áudio diferente das anteriores. Porque nas anteriores eu tava gravando diretamente no OBS, porque eu já tenho os filtros, já tenho tudo prontinho. Mas elas estavam travando em alguns minutos ali. Tava dando umas travadas e eu não tava gostando disso, cara. Então agora eu tô fazendo um teste diferente. Eu tô gravando. Essa gravação aqui, ela tá sendo gravada através do gravador de áudio do meu sistema operacional, né? Ele tem um gravador de áudio que permite gravar em formato FLAC, que é um formato que você não perde qualidade do áudio. Então é um teste que eu tô fazendo, vou ver como é que funciona, se vai ficar legal, se vai ficar melhor a qualidade do áudio.
No momento, a minha única preocupação é que ele não fique com esses travamentos, cara, porque eu não tava gostando nem um pouco desses travamentos, né? Não tava gostando nem um pouquinho. Então é isso. Espero que não esteja tendo problemas de qualidade de áudio aqui, tá? E eu vejo vocês aí nas próximas gravações. Lembrando que todo sábado, às 10 horas da noite, eu faço live no canal Namik, no YouTube, né? Faço live por lá, todo sábado, 10 horas da noite. E é isso, né? Esteja lá. Normalmente as lives duram 1h30, 2 horas. E é só conversa, mano, é só chat. Eu não jogo, eu só leio o chat e converso com o chat. É só isso, durante 1h30, 2 horas. E é uma vez na semana, né, cara? Vai lá, vai lá. Vai lá! E é isso. Tchauzinho. Eu vejo vocês na próxima.